Podeis assentar. Aleluia. Louvamos a Deus por mais este dia que Deus nos concede a oportunidade de estarmos aqui reunidos para prestar um culto de adoração e louvor a Ele. E estou aqui me lembrando de uma passagem bíblica e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Não vou aqui dar um estudo bíblico, mas vou falar alguma coisa da Bíblia. E quando fala-se algo da Bíblia, o Espírito Santo aplica ao nosso coração. No primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo de número 7 e o versículo de número 3, nós encontramos ali Samuel, que nesta época ele já era profeta, ele era sacerdote e também juiz, né, ali na nação de Israel. Então nós vemos ele nesse versículo aí convocando a casa, quer dizer, a nação de Israel, para um concerto com Deus. Quando falamos nação ou casa de Israel, ou nação de Israel, o povo hebreu, nós nunca devemos nos esquecer que esse é o povo de Deus, que Deus estabeleceu na face da terra através da semente de Abraão, para que eles fossem testemunhas para todo o restante do mundo de então. Que eles fossem testemunhas de que existe um Deus no céu, um Deus vivo, um Deus que se preocupa com o seu povo. E através do testemunho deles, através do comportamento deles, através da postura do povo hebreu temente a Deus, eles fariam com que as demais nações pudessem compreender que eles tinham um Deus poderoso, amoroso e que cuidava do seu povo. Mas, como nós temos o testemunho da Bíblia, que o povo de Israel sempre teve altos e baixos. E nessa época em que foi escrito isso aí, o povo de Deus, ou casa de Israel, haviam, embora conhecendo quem era Deus, embora sabendo que existia um Deus poderoso, embora sabendo que Deus tinha feito com que os seus pais, quer dizer, os seus antecedentes, viessem e tomassem posse daquela terra. Mas mesmo assim, eles perderam paulatinamente o contato com Deus. Deixaram de cultuar a Deus. Deixaram de buscar a Deus. Deixaram de oferecer sacrifício a Deus. E devido a essa negligência, devido a esta falta de temor, os anos foram se passando
E eles foram se contaminando ao ponto de passar a adorar ídolos. E quando a pessoa, ele tem conhecimento de Deus, já provou a respeito das bênçãos divinas, e se afasta de Deus, e Deus então deixa de ter compromisso com ele, mas embora Deus continue o amando, mas as coisas passam a não dar mais certo para aquela pessoa, aquela família ou aquela nação. E foi o que aconteceu com o povo de Israel naquela época. Eles perderam a comunhão com Deus, e veio a tribulação, com certeza a fome, com certeza doenças e perseguição de muitos inimigos. E eles passaram a sentir na pele, na alma, no corpo e no espírito o sofrimento por não ter Deus com eles. Mas diz ali que eles começaram a clamar ao Senhor. Sempre tem os remanescentes. Nem todos eu creio que clamou, mas houve um pouco de pessoas que começaram a clamar a Deus, e aquele clamor, aquele lamento, contagiou os demais e todos começaram então a clamar a Deus. E quando eles começaram a clamar a Deus, o Samuel foi lá e falou para eles: olha, o problema de vocês está fácil de ser resolvido. Tem muita gente hoje em dia sofrendo e é tão fácil resolver o problema. Então Samuel disse: olha, o negócio é o seguinte: se vocês tomarem uma decisão de vos converter ao Senhor de todo o vosso coração. Quando se fala de converter, todos vocês aí que são motoristas sabem. Tem uns que às vezes é motorista e nem sabem. Mas se vai indo numa direção e tem ali uma placa que obriga a gente a voltar pela outra avenida, então você faz uma conversão e volta por outro caminho. Era isso que Samuel falava para eles. Vocês têm que deixar esse caminho de frieza, sem Deus, sem esperança, e vos converter a Deus. E tirar essas coisas ruins do meio de vocês. Esses ídolos, esses maus costumes, essa postura inadequada. E se vocês assim o fizerem, pode ter certeza de uma coisa, que Deus vai livrar vocês. E eu estou falando isso por quê? Como eu disse, Israel era aquele que dava testemunho de um Deus vivo. E nós somos a igreja de Deus, responsável por proclamar, testemunhar, através de palavras, obras e comportamento,
que existe um Deus no céu, que enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, que era o único meio, não é, o único meio de remir o pecado da humanidade. Então, se somos chamados igreja de Deus, somos o povo de Deus hoje. Embora Israel nunca deixou de ser, mas eles estão de lado agora. E a oportunidade agora é da igreja, que é formada de hebreus e é formada também de gentios. Então nós somos os responsáveis de mostrar a quem quiser ver que existe uma solução para todas as coisas na vida do ser humano através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, conforme o exemplo do povo ali de Israel, a igreja, ela tem, nestas últimas décadas, ela tem assim se afastado um pouco dos princípios bíblicos, até não se chegar a Deus. Porque nós precisamos compreender a maneira de como conversar com Deus. E às vezes as pessoas tentam falar com Deus como se fosse algo com uma pessoa qualquer. Falei aqui que os judeus não é descendente de Abraão. Então nós temos um exemplo lá no capítulo 18 do Gênesis, versículo 27, quando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em teofania foram até a casa de Abraão para lá abençoar ele, fazer uma promessa, etc. E Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E destruiu mais 2 cidadezinhas metropolitanas lá, Adimá e Zebuim. Deus ia como destruiu todo aquele povo, aquelas cidades. Mas Deus falou assim: eu vou avisar o meu servo Abraão daquilo que eu vou fazer. Eu não vou fazer as coisas sem que ele saiba. E Deus não está fazendo nada sem que nós saibamos. Temos aqui a Bíblia, que tem tudo quanto nós precisamos saber para poder ir para o céu com Jesus ou ir para o inferno. Tem aqui na Bíblia. Então Deus nos faz saber, não precisa diminuir nada e nem aumentar nada. Ela é plena, completa. Por isso que a palavra, às vezes as pessoas falam assim: a palavra de Deus se renova a cada dia. Não renova não, ela já é perfeita. Ela é nova. Cada dia ela faz algo novo, mas renovar não, porque ela já foi feita perfeita e não precisa de renovação nenhuma, porque foi Deus quem a deu. Então Deus falou com Abraão o que pretendia fazer,
E quando Abraão ouviu aquilo, eu creio que ele tremeu. De medo? Não. É que o sobrinho dele, a mulher do sobrinho e as filhas estavam lá em Sodoma. Então, conforme aquilo que vocês já sabem, Abraão começou a conversar com Deus. Se lá tiver 50, se tiver 45, se foi indo, diminuindo. E 2 daqueles anjos que, segundo o meu entender, um era o Filho, outro era o Espírito Santo, foram para lá. E o Senhor ficou com Abraão. E Abraão foi falando com Deus até que um ponto ele disse assim para Deus: olha, Senhor, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Então eu e você precisamos entender que nós somos pó e cinza. Somos seres humanos fracos, cheios de falhas, embora salvos por Cristo Jesus, mas nós precisamos reconhecer quem nós somos e, melhor ainda, reconhecer o Deus Todo-Poderoso a quem a nós vamos nos dirigir. Não tem esse negócio, Senhor, eu sou teu servo, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, não tem nada disso, eu sou pó e cinza. Estou diante de um Deus Todo-Poderoso. Então, foi quando chegou no número 10, Deus falou para Abraão: se tiver 10 justos, eu não vou destruir. E ali encerrou a conversa e Deus se apartou, foi embora, e Abraão ficou ali. E conforme vocês sabem, a cidade de Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim foram destruídas. Mas o Ló com sua esposa e as 2 filhas, embora puxados pelas mãos, saíram daquela cidade. Mas mesmo saindo, a mulher de Ló ainda olhou para trás, desobedecendo a ordem do Senhor, e tornou-se numa estátua de sal. Mas o Ló e suas filhas fugiram e escaparam para a cidade de Zoar. E de lá foram para as montanhas. Então, eu e você, a igreja de Deus, sempre que nós formos nos apresentar diante de Deus, precisamos reconhecer que nós estamos nos apresentando diante daquele que tem todo o poder, o grande eu sou. Aquele que fez os céus e a terra, nos deu a vida, preserva a nossa vida e nos garante a vida eterna mediante a obediência ao seu Filho Jesus Cristo. E a igreja, então, tem modificado um pouco a respeito de cultuar a Deus, de se achegar a Deus, de orar a Deus, de buscar a Deus. As pessoas têm ficado assim, parece que arrogantes, cheios de si, como se Deus devesse alguma obrigação a nós, como que por nós pertencermos à igreja deles, nós estivéssemos fazendo algum favor a Ele. Não! Nós precisamos, irmãos, temer a Deus. O Samuel, que nós lemos ali no início, quando ele era garoto, ele estava lá no templo, lá onde ele cresceu,
sobre os cuidados de Eli, e Deus se manifestou a Samuel. Mas ele não conhecia a voz de Deus. Você conhece a voz de Deus? Irmãos, quando Deus fala no nosso interior, a gente sente. É uma coisa gloriosa. Então ele instruiu, o Samuel falou assim, olha, quando ele te chamar novamente, você fala assim, assim, assim. E quando foi lá numa outra noite, Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você sabe o que me causa espanto? E me deixa eu até um pouco assim meio desanimado? É que eu vejo algumas pessoas se dirigir a Deus de maneira diferente. Mudou, o contrário. Agora, existem umas pessoas clamando aí, mas eles não fazem mais como Samuel. Pelo contrário, ergue as mãos, dobra o joelho e ora a Deus dizendo assim, ouça, Senhor, o que teu servo fala. Ouça, Senhor, o que eu estou determinando aqui hoje. Mudou. E Deus não ouve esse tipo de oração. Mas quando você e eu abrirmos o coração para Deus, pode ter certeza que quando Deus falar com você, no seu coração, no seu entendimento, você pode ter certeza que você vai ser atendido se você e eu nós falarmos assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Manda, Senhor, que o teu servo faz. Estou nas tuas mãos, as tuas ordens, o que o Senhor ordenar será, eu farei. Glória a Jesus. Tudo isso, irmãos, precisa haver em nós o temor. O profeta Abacuque, lá no capítulo 3, a parte A do versículo 2, está escrito assim: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Ouvi a tua palavra e temi. Tem muita gente que não teme porque nem ouve a palavra. Escuta, mas não ouve. Ouvir é receber aquilo e procurar viver aquilo. E o profeta Abacuque, ele viveu uma época muito difícil. Foi os dias ou os anos que antecedeu a invasão da Babilônia no Reino do Sul. O profeta Jeremias vinha profetizando há mais de 20 anos a respeito disso que ia acontecer. Urias, um profeta que não tem livro aí, mas ele era um profeta na época, também profetizava, porque havia se corrompido o rei, havia se corrompido o sacerdócio, os príncipes. A idolatria tinha sido implantada ali. E Jeremias, Urias, Sofonias, nessa época eles profetizavam a respeito do que haveria de acontecer contra
a tribo de Judá e de Benjamim e a cidade de Jerusalém seria destruída, arrasada. O povo seria morto e a maior parte seria levada como cativo. Urias precisou fugir para o Egito. Mas mesmo assim o rei Joaquim, que era um dos filhos de Uzias, mandou buscá-lo, de Josias, mandou buscá-lo e o matou. E o Abacuque, então, vendo tudo aquilo, os irmãos começaram a ler o livro de Abacuque e ver como é que ele fala com Deus a respeito do que estava acontecendo. Mas quando chega no capítulo 2, ele falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou ficar na minha guarda, quer dizer, eu vou ficar no meu lugar. E quando Deus falar comigo, me arguir, eu estarei aqui. E quando Deus falou, ele disse: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Quer dizer, ele ouviu o que Deus tinha falado que ia fazer com aquele povo e com aquela cidade, aquelas duas tribos, e acabar com tudo. Mas mesmo assim, ele sabia que o Deus que ia fazer isso era uma correção, ia acabar com tudo. Mas ele sabia que aquele Deus, que no princípio a terra era sem forma e vazia, e ele formou tudo que existe, ele sabia que Deus novamente ia levantar um povo. Então por isso ele continua lá, no versículo 2. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele morreu, ele não viu isso. Mas logo a morte, a ressurreição e a ida de Jesus para o céu, veio o avivamento sobre o povo de Deus. E nós desfrutamos desse avivamento até hoje. Porque Deus é aquele que lembra que Ele é misericordioso e Ele tem misericórdia de nós. Ouvi a tua palavra e temi. Hoje em dia, irmãos, existe muitos teólogos, conhecedores, tem um conhecimento bíblico. Existem muitos pregadores famosos. Isso é muito bom. Mas só que está faltando uma coisa, irmãos, para que nós realmente sejamos igreja de Deus. Está faltando profetas. E o profeta que eu estou falando aqui não é aquele que fica botando a mão na cabeça e falando no ouvido da pessoa ali, blá, 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 blá. Não é isso não. O profeta que eu estou falando é aquele que fala a palavra de Deus como ela é. E a palavra vai para ferir o coração. E quando a palavra fere o coração da pessoa, vem o quebrantamento. Aquele que prega a palavra vem e fere a consciência. Quando fere a consciência, vem o arrependimento.
E quando vem o arrependimento, vem o conserto e o perdão de Deus e a felicidade para aquelas pessoas. Não precisamos, a igreja não precisa de pregador bajulador. Não precisa de pregador que fica aí amaciando o ego das pessoas. Precisamos de profetas que fale a palavra. Doa quem doer. É a palavra de Deus. E tem o objetivo não de matar, mas de dar vida. Nós podemos observar como tem evangélicos. Tem muitos evangélicos. Como tem crentes, muitos crentes. Como tem. Sai na rua aí, todo mundo é crente, parece. Mas os cristãos são poucos. Cristãos, aqueles que são leais a Deus, têm lealdade para com Deus, têm temor para com a tua palavra. Esse é o cristão, aquele que respeita a igreja, as normas bíblicas da igreja de Deus. Esse negócio de evangélico, de crente, parece que agora as pessoas falam, tudo é relativo, todo esse negócio aí não tem importância não, e assim por diante. O meu vizinho deixa o namorado da filha dele ir lá dormir na casa dele, então eu também posso. Poder pode, só que vai para o inferno junto com o vizinho. Então o cristão, ele procura guardar a palavra de Deus. Existe um relacionamento entre muita gente, estou falando dentro da igreja, lá no mundo é uma coisa, como eu disse, é uma coisa normal. Relacionamentos pecaminosos, como adultério, fornicação. Não tem importância, os dois, eles vão casar mesmo. Se Jesus vier, vão ficar. Porque é assim que diz a Bíblia. Nós precisamos entender que nós servimos um Deus santo. Deus de verdade. E o Espírito Santo está na igreja. Ele quer ter liberdade na tua vida, no teu coração, na minha vida, na vida dos obreiros, na vida de todos nós, para que a igreja de Deus seja uma testemunha viva. Conhece aquele crente lá? O bicho é nó cego, desonesto. Mas isso não tem importância. Hoje em dia, quem dá o golpe nos outros é tido como uma pessoa inteligente, pessoa sábia. Mas para Deus não é assim. Então, por isso, irmãos, é que eu quero nesta noite
através dessas poucas palavras que aqui falei com vocês, assim como Samuel convocou a nação para um concerto com Deus, eu quero convocar, chamar, convidar a todos os irmãos e irmãs para nós fazermos um concerto com Deus. Ah, mas eu não... Por que eu vou fazer isso? Porque você é um ser humano igual eu, que peca todo dia, através de palavras, pensamentos e obras. Então nós precisamos do perdão de Deus. E eu quero então convocar os irmãos, todos aqueles que quiserem fazer um concerto com Deus, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, suas falhas, porque domingo é Santa Ceia, pastor? Domingo é a Santa Ceia. Você quer fazer um concerto com Deus, pedir perdão das suas fraquezas, e se for alguma coisa que você vai pedir perdão a Deus hoje, tem que pedir perdão também, confessar, comunicar esse seu erro com alguém, procure um pastor da sua confiança, uma pessoa que seja leal, uma pessoa que seja responsável, e conversa com ele para que ele ore com você e você seja restabelecido diante de Deus. Então, todos nós, agora, quem não quiser não tem importância. Fique sentado ou pode até sair do culto. Mas aquele que quiser pedir perdão a Deus e fazer um concerto com Deus, para se tornar uma pessoa obediente, servindo a Deus com temor, dando bom testemunho, mudando a postura, que às vezes é uma coisa que não é lá muito adequada. Então vamos ficar de pé e orar. Vou fazer uma breve oração e você ore por você. Você tem que pedir perdão a Deus. Você que tem que prometer a Deus que vai fazer um concerto com Ele. Eu apenas vou orar aqui. Muito rápido. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falamos aqui, Senhor, a respeito do perdão, do conserto, da nossa maneira de nos chegarmos a Ti com temor. Está aqui a Tua igreja, Tu conhece cada um de nós, sabe das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, e neste momento, Senhor, estamos pedindo perdão a Ti e prometendo a Ti, Senhor, para que o Senhor nos dê graça e força para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Ouça a oração de todos os Teus filhos e filhas, em o nome de Jesus. Amém. Amém.